Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live. Vamos começar hoje mais uma live para vocês. Boa noite, quem está entrando. Elizabeth, tia Beth. A Ana já está entrando aqui com a gente para a gente começar. Olá, Lu. Ah, estava virada. E aí, Ah, Ana? entrei. Oi, Tudo bom, amor? tudo. A Mariana, minha amiga, está aí, a Mariana Nandes Ervilha. Eu já vi que ela está aí. Seu filho, né? Que gracinha, acompanhando também. Eu falo que ele é meu fã número um. Oh, ele é lindo demais, os dois, mas esse mais velho, ele é assim, ele já é um rapazinho, né? Já É. tem pose de menino, já assim, meio rapazinho. E É, ele fica, ele prestigia mesmo. E que fica gracinha, é bom curtindo. demais, né? Vamos só dar mais um tempinho, você se ajeitar aí, a gente esperar mais algumas pessoas entrarem e a gente já começa, tá bom, Ana? Com certeza. Aproveitar para dar boa noite para quem está entrando, né? A Mariana está aí. A Mariana me conhece desde a época em que eu era outra pessoa. Ela pode até dizer aí que você, a gente vai falar um pouco de superação, né, Vivian, também, de como. Sim, E assim, a Mariana me conhece, sei lá, desde o tempo que ela está na família, porque eu estava na família que ela pertence há mais tempo que ela. Então, desde que ela entrou na família, ela me conhece. Então, creio que uns 20 anos, assim, que ela me conhece. Então, ela sabe um pouco da minha história. Na hora que a gente começar a entrar no assunto, certamente ela pode interagir, porque ela conhece um pouco, assim, ela me viu antes e me vê agora, né, quem eu sou e viu quem eu era. O Rafa, meu amigo, é amigo do meu filho, mas é meu amigo também, o Rafa. claro, claro. Digo Boa assim, porque noite, Rafa. Boa noite, Mariana. Sejam eles se tornam bem-vindos. amigos da gente, sabe? Rafa é meu filho também. Vamos recebendo todo mundo que está entrando. Uhum. Isso. Uma boa noite para todos. Acho que só mais um minutinho a gente já começa, tá, Ana? Pra Tá gente não bom, atrasar muito tranquilo. também. Aham, né? E o nosso tema hoje é sobre sonhos, né, Vivian? Sobre a gente correr atrás dos sonhos, independente de quais sejam, né? A gente nunca deixar que morra. É verdade. E é tão importante isso, né? Uhum, É tão importante. importante. É muito bom. E aí, como foi seu dia, Ana? Tava na expectativa para essa live? Tava bastante, né? Nós já marcamos o quê? Há mais de um mês, né, Vivian, que a gente agendou essa live, né? E eu Uhum. estava assim na expectativa. Assim, a gente sempre fica, né, ansioso, meio assim, temeroso, porque a gente está falando com as pessoas e está passando aqui informações, né, que a gente, do nosso dia a dia, daquilo que a gente vivencia, e compartilhando com outras pessoas. E acaba que dá um pouco de receio, né? Durante o dia a gente fica assim, nossa, é hoje. É verdade. E assim, foi uma bonita coincidência. A gente marcou essa live, até porque eu também estava viajando de férias, né, Ana? Uhum. E aí eu cheguei na semana passada. E aí a gente acertou a data para a gente marcar para hoje, né? Que daria tempo de eu chegar e organizar tudo. E aí nessas coincidências da vida, hoje é o Dia Nacional do Escritor, né? Verdade. Então, assim, nós marcamos, eu não sabia, eu fiquei sabendo depois. Eu também nem me lembrava, não, só fui descobrir semana passada, foi que eu fui me atentar, que eu vi alguma coisa, foi que eu lembrei. A Paula, seja bem-vinda, Paula. Né? Então, a gente vai falar do quê? Do meu sonho, né, em particular, hoje, porque, assim, quem me conhece, a Paula me conhece também, a Mariana, e eu
falei tanto, durante tanto tempo que eu ia escrever um livro, sabe quando você desacredita de você? Chegou um tempo que falei, nossa, eu vou parar de falar, porque isso não vai acontecer. Aí a Paula está aí, não vai acontecer, e eu já estou assim, me sentindo constrangida. Sabe quando você fala, eu pensei, eu vou acabar ficando desacreditada, mas é porque não é um sonho fácil, né, Vivian? Muitas vezes não dependia só de mim também, da minha vontade. Então, era todo um conjunto de circunstâncias pelas quais eu passava, mas aí hoje eu posso dizer, o sonho está aqui, né? Aqueles É, que me acompanharam, você. Então, esse sonho hoje ele se tornou real, ele materializou de fato. Então, eu digo para vocês, por mais difícil, o João Paulo, é o esposo da Mariana, está aí também, por mais difícil que seja a nossa caminhada, a gente tem que ter fé e acreditar no nosso potencial e naquilo que o nosso coração bate também, né? Então, eu bato muito nessa tecla, que a gente tem que ouvir a voz do coração, porque fora disso a gente não é feliz, a gente pode fazer N coisas na vida que a gente não é feliz se a gente não ouvir, né, o nosso coração. é verdade. É, bom, tem algumas pessoas aí na live que já te conhecem, tem algumas que não te conhecem. Eu vou Uhum, começar te apresentando, então, na nossa live, até tá? porque quem, ó, gente, quem tá aí na live, manda esse aviãozinho aí para as pessoas, para compartilha, para saber que a gente já tá aqui ao vivo. Embora a gente avise, mas às vezes as pessoas, né, estão atarefadas, ainda estão se organizando em casa, ainda não sabem que a gente já está ao vivo. Então, compartilhem aí. Dê muitos coraçõezinhos para nossa live ficar na frente ali do Instagram, para os nossos seguidores verem que a gente já está ao vivo. E aí, como a nossa live vai ficar salva e gravada no meu Instagram e depois no canal do YouTube Vivi Taon, aí quem estiver na live se inscreve lá no canal. Eu vou começar apresentando a Ana. Quem é a Ana de Goia? Ana. A Ana é uma mulher que eu a conheci há pouco tempo. E pelo pouco tempo que eu te conheço, Ana, já te admiro muito. E é uma mulher que ama a escrita, que usa as palavras como uma. Usou as palavras como uma ferramenta de autoajuda, né, Ana? Foi. Uhum. Autoterapia. Ela é coautora do livro Segredos do Coração, que ela mostrou agora há pouco. Um livro lindo que eu já li e recomendo. Uhum. Com essa publicação, ela escreveu junto com outros 23 autores e ela realizou o grande sonho de escrever um livro, né, Ana? Verdade. E eu estamos aqui para falar disso, dos sonhos que a gente tem e que são possíveis sim de realizar, por mais impossível que pareça, né? E por essa coincidência da vida, hoje, o Dia Nacional do Escritor, a gente vai conversar com essa escritora nossa, que é aqui de Brasília, né? E que Uhum. escreveu com coautoria esse livro lindo. Ana, fala um pouquinho mais de você, fala mais um pouquinho como foi realizar esse sonho de escrever o livro. Então, assim, foi bem no ano em 2020, em plena pandemia, eu acho que no mês de setembro, por aí, eu resolvi fazer uma mentoria, porque eu sempre, a minha busca é sempre por me autoconhecer. Eu entendi, depois de muito sofrer no vazio, naquele vácuo, onde você não tem, não sabe para onde correr, aí eu entendi, eu tenho que ir atrás de mim. Onde é que estou eu, né? Dentro de mim, achar quem eu era de fato, porque eu cheguei a um ponto de perder a minha identidade. Então, a busca é pelo autoconhecimento. Então, em 2020, eu fui fazer mais um curso. Eu não sei se você acontece com você, mas quando alguma coisa é para mim, bate, eu na hora eu já decido que eu quero aquilo. Então eu adquiri uma mentoria em 2020 e falei, vou fazer essa mentoria que era sobre escrita, e eu queria fazer alguma coisa que me desse, me aprofundasse mais um pouco na escrita. E com isso conheci, aí nessa mentoria, surgiu o tema que a gente era mais que uma mentoria, era um trabalho de terapia em grupo também. A mentora ia muito Olha, profundo, ela ia muito profundo nas nossas dores e acabou que a gente viu que tinha o tema relacionamentos entre pais e filhos era o que era recorrente ali, porque a nossa base está lá em quem a gente foi na nossa infância, né, no lugar onde a gente foi educado. E aí esse livro aconteceu a partir de uma mentoria. Então, assim, mas é aquilo que eu falo, quando eu escrevi aqui a sinopse dele, eu digo assim, que antes de se tornar, aliás, antes de tomar a forma de um livro, as histórias aqui narradas já existiam
nas mentes e nos corações de seus 24 autores, porque de fato existia. Quando eu falei, eu vou ter que escrever a sinopse, o que que veio? A primeira frase foi essa que veio, porque de fato já estava. E quando a gente juntou nesse grupo, fazendo essa mentoria, eu acredito muito assim em Deus. Eu não sou de falar em religião, sabe, Vivian? Mas eu acredito muito acredito totalmente que há uma força que me move, que sem essa força eu não consigo ir para lugar nenhum. Isso é uma prova na minha vida, né? Então eu acredito e eu acredito no Deus vivo mesmo, nesse Deus que me move todos os dias. Então eu sei que foi, e o grupo também entendeu, todos nós entendemos lá dentro desse grupo, que foi um mover de Deus, que a gente foi assim, buscado em cada ponto onde a gente estava para fazer acontecer esse projeto, esse livro. Então, assim, ele você já leu, você sabe, ele tem histórias de cura, ele serve como um instrumento de cura para as dores da alma, porque quais são as nossas dores? Abandono, rejeição, humilhação, que não é, são situações involuntárias. Os nossos pais, eles não fazem de propósito, assim como a gente também não faz nada propositalmente contra um filho, mas muitas vezes a gente causa um trauma no filho, assim como causaram na gente, e isso fica dentro da gente enquanto não resolve. E esse livro ele fala disso, e fala da minha história e de mais 23 histórias de vidas reais, né, de pontos que a gente já superou e ressignificou em nossa vida. Né? Então, foi assim que aconteceu a escrita desse livro. Meu sonho se tornou realidade junto com mais 23 pessoas, né? Todos os coautores do livro estavam nessa mentoria? Todos. Éramos mais de 50 quando a mentoria começou, e aí quando o curso começou em setembro, acho que foi em dezembro, um dia na mentoria, eu olhei para a turma e eu olhava para aquilo, eu tenho uma coisa comigo, sabe, Vivian? Eu preciso fazer valer aquilo que eu estou fazendo, então, o que que eu vou fazer para que eu conclua isso com mérito de 100%? Eu olhava, aí um dia eu tive a ideia, falei, vou propor para o grupo para a gente escrever um livro. O máximo que vai acontecer, eles vão dizer não. Então, assim, aí no que eu propus a ideia, primeiro eu chamei uma das colegas no particular, eu falei, será que a minha ideia é muito louca, é muito top, que eu chegar e propor para o grupo escrever um livro? E aí ela falou, eu acho que você pode falar no grupo. Aí falei, a mentora aceitou. A nossa mentora tem um capítulo dela dentro do livro, o prefácio foi assinado por ela. Então, Olha assim, que legal. o que que aconteceu? Quando eu coloquei a ideia, todo mundo abraçou. Então, em princípio, acho que uns 30, 32 abraçaram e no final ficamos 24. Uhum. Ficaram aqueles que deveriam ficar. Eu acredito muito Sim. nisso. Então, a seleção ela é feita naturalmente, porque se as ideias estão conflitantes, o que estiver em desacordo vai realmente sair daquele grupo, porque não pertence, né? Então, ficamos os 24 porque era para Às ser vezes não era um a outro hora grupo, daquela né? pessoa também expor, né, a sua história Uhum. ainda, né? Então, assim, tudo tem seu momento, tanto para vocês que, né, que realizaram esse projeto, quanto para aqueles que não, né? Quem sabe um dia. É verdade, também talvez não fosse com a gente também, né, Vivian? Então a gente tem que entender tudo isso. De repente, o ponto de destrave deles está com outro grupo e não com aquele que estava ali naquele momento, né? Cada um tem o É, seu momento. é verdade, Ana. E qual a sua relação com os livros? Assim, você entrou nessa mentoria e aí você, né, teve a ideia de criar esse projeto junto com as pessoas, mas e antes disso, antes dessa mentoria, como é A que minha era a sua relação relação? sempre foi a minha relação com os livros é de amor pleno, desde sempre, sabe, Vivian? Então, é a leitura que tem me salvado realmente, porque assim, mas eu busco consumir conteúdo que vai fazer alguma transformação na minha vida, né? Então, assim, se eu disser para você, o Paulo Vieira, ele interferiu positivamente muito no meu processo de cura. O primeiro livro que eu li que me despertou realmente assim para sair do caos, porque assim eu tive uma vida muito complicada. Eu vivi até os meus 50 anos como se eu estivesse dentro de uma prisão. E aí, quando foi aos 50, aconteceu uma revolução dentro de mim. Eu cheguei e falei, sabe quando você tem uma parede e na sua frente você fala, agora ou vai ou racha, literalmente, sabe? Então, Você meter o rachou peito. essa parede, né, Ana? Exatamente, mas assim, eu me coloquei diante daquela situação, aliás, eu estava numa situação extrema.
porque eu já estava pedindo a morte, literalmente, porque eu não via saída para o caos em que eu vivia, que era o meu relacionamento afetivo. Então, eu cheguei para Deus um dia e falei, Senhor, seja o que o Senhor quiser, mas a partir de agora está na sua mão. Então, me entreguei. Mas na hora que você se rende, realmente, diante daquele que pode fazer alguma coisa, porque eu já não tinha mais argumento, eu não tinha por onde sair. Então, assim, e eu me reconheci também. Falei, tá, não dá mais, eu não posso lutar mais contra isso. Então, a partir de agora, seja o que for. Mas a partir do momento que eu abri, houve uma transformação, mas nisso eu já vinha buscando desde 2007 que eu venho nesse processo de autoconhecimento. Então, assim, eu li, o livro que me abriu mesmo ao entendimento foram dois livros, que foi um do Augusto Cury, que é Nunca Desista dos Seus Sonhos, que é um livro que eu sempre cito, eu sempre faço uma frasezinha ou outra e coloco o tema desse livro, o título desse livro em destaque, e o livro O Segredo, daquela autora americana, que eu acho que a maioria de nós já leu esse livro, acho que foi lançado em 2007, se não me engano. Então, esse livro, quando eu comecei a ler, eu falei, tá, esse livro ele fala de Deus de canto a canto, só que na visão do cientista. Então, eu falei, Sim. tá, né, aí o que tá para mim, então, e eu não tenho essa questão. A questão é assim, a palavra calou no meu coração, ela fez realmente um sentido, aí eu aproveito 100% daquilo ali. Né? E foi o que aconteceu, inclusive, com esse livro. Porque quando eu falei, eu vou fazer valer todo o investimento que eu fiz nessa mentoria. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou escrever um livro junto com os meus colegas, caso eles queiram, porque escrever um livro só não é fácil, por N motivos. Primeiro, Sim. você tem que ter repertório para fazer um livro todo. Você tem que... Oi, lindão! Tudo bem? Tivemos um intruso aqui na live hoje. Deixa ele aí. Quer ficar perto da mamãe. Então, assim, o livro, ele não é... Oi? Fala oi pra galerinha aqui então, já que você quer falar. Fala Fala oi. oi para Fala todo mundo, olha. Que oi. Pronto. lindeza, gente. Então, Então, tchau. tchau. Então, escrever um livro não é uma tarefa fácil, sabe, Vivian? Tanto do ponto de vista de você ter argumentos, né? Ter um enredo para fazer uma história de 20, 30, 20 e poucos capítulos, quanto financeiramente. Então, não é um projeto que sai, que é fácil, que é viável, assim, num primeiro momento. Então, quando eu vi, falei, tá, e eu sei que foi realmente o dedo de Deus que bateu e se falou, tá, você agora está no meio de quem você queria está. Chegou a sua hora. Vai, só vai. E era como se tivesse uma voz dentro de mim que falava assim, só vai. Então, assim, eu só agradeço, porque assim, e aí respondendo, só para finalizar, a minha relação com os livros, ela, desde que eu comecei a ler, que eu aprendi a ler, eu me apaixonei, de fato, pela leitura, pela escrita, né? Pela palavra escrita, pela palavra lida, contada. O meu pai era contador de histórias, então, assim, Olha eu que tenho, legal. né, essa vivência com ele, só que ele era pela oralidade, ele era analfabeto, né? Então, só que ele contava histórias fantásticas só de que ele aprendeu e aí ele reproduzia. Então, assim, a minha relação é de amor profundo com, né, a minha relação com os livros. Ai, que legal. Nossa, a gente tem algo em comum, então, porque eu também, desde quando eu comecei a ler, sempre amei muito ler. Eu tive uma professora no primário, né? Eu com 7 anos, que fez um livro com poesias minhas. Nossa, E eu tava o quê? Com 7, 8 anos. Eu escrevia, né? Poesias de menina. E ela juntou todas as poesias que eu fiz durante o ano na escola e no final do ano ela me presenteou com esse livro, sabe? nossa, que E, é, lindo. e eu lembro disso, quer dizer, eu era muito pequena, né? Eu tinha 8, 7, 8 anos e participar da noite, sabe? Fez tipo uma noite de autógrafo e eu me senti muito importante naquele momento, foi muito legal. Imagino, por isso isso é tão importante para a autoestima, né, de uma criança, porque você cresceu sabendo que você podia, que você era poderosa, que você podia, né, naquela idade. Então, e a gente, uma coisa que eu acho muito importante também é falar sobre o relacionamento entre pais e filhos na primeira infância, sabe? Porque tudo Uhum. que a gente faz ou deixa de fazer
até os 7, 8 anos, vai repercutir lá na vida, no adulto que essa criança está sendo hoje, sabe? Quando você tem um problema que está te travando o fluir da vida na sua fase adulta, pode voltar na criança que você foi, porque lá está a chave, né? Então é muito Com- importante. Eu fico muito feliz quando ouço histórias assim, sabe? De filhos bem criados, bem amados, porque são pessoas de sucesso. Isso é fato. E sucesso que não tem a ver, não tem relação direta com dinheiro, com poder Sim, aquisitivo. Sucesso é não. o quê? É a felicidade, né? O que é bom para você, a vida que você idealizou, se você está vivendo, aquilo é sucesso, porque o sucesso é pessoal, né? Exato, cada um tem o seu sucesso, que é a realização do seu sonho, né? Uhum. Cada sonho que você consegue realizar é um sucesso para você, né? É uma vitória. Verdade. Então pode dizer que sim. Então a minha vida também foi norteada assim, sabe? Vez ou outra, isso surgiu na minha vida também, com 7, 8 anos, e depois, quando eu estava no segundo grau, Olha, teve uma, como é que fala? O colégio promoveu, né? Tipo assim, quem quisesse escrever, e aí seria avaliado, e aí seria divulgado na escola e tudo mais. E aí eu fiz também uma poesia que ficou, que assim, teve uma votação e tal. Então, assim, a minha também foi selecionada, e aí também fez parte de uma coletânea da escola, sabe? olha. Que foi divulgada, né? Na época nós não tínhamos internet assim, não tínhamos nada disso para divulgar, mas ficou exposto e foi dado para quem quisesse, né? Essa coletânea. Não chegou a ser um livro, mas eles fizeram tipo um encadernamento ali, Uhum. daqueles textos, né? Os mais bem, mais votados. E a minha poesia estava lá. Olha aí, tá vendo? É porque você Outra- já tinha o dom. Então, assim, é muito bom isso, né? É legal e assim, e que os pais incentivem as crianças, né? Porque tudo, o Vivian, todo o conhecimento tá no livro. Então, a importância da gente falar também no escritor, porque tem que ter alguém que escreva aquela história, que saiba narrar um fato, seja qual o tipo de literatura, né? Independente do tipo de livro, tem que ter um autor por trás, um escritor. Então, a gente hoje falando aqui, né, nessa live sobre escrita, sobre a importância do livro, de realizar sonhos, e qual é um canal que mais desperta o sonho, não é o livro, não é a escrita, porque a gente vê uma frase escrita, pode não ser nem um livro, mas às vezes a gente quer uma frase de efeito para fazer uma postagem no nosso perfil, e a gente vai lá e acha, e aquilo toca o coração da gente. Então tem que ter alguém que escreveu aquele texto, aquela frase, para que a gente possa ter, né, tomar conhecimento e também usufruir, né, da escrita. É. E é muito bonito ver o quanto essa realização do seu sonho, Ana, te ajudou, né? De fato, me curou muito. Então, assim, eu pratico a escrita também como autoterapia há muitos anos. Então, escrever simplesmente por escrever, você acorda, às vezes a mente está tão perturbada com tanta coisa, e o ato de escrever logo pela manhã, que eu aprendi isso no livro de uma autora americana, que chama Páginas Matinais. Você acorda e você vai simplesmente senta e faz o seu momento de oração ali, faz a sua comunhão ali com o seu sagrado, e depois você vai escrever. Escreve tudo que vem à sua mente. Você pode lembrar de um boleto que não pagou, você põe ali. Você lembra de uma reunião que você tem, você põe ali aleatório, não tem que. Então, esse tipo de escrita, ele esvazia a mente, ele funciona como autoterapia. Então, eu sempre incentivei também a escrita como autoterapia, para curar essas dores. Muitas vezes a gente não. Tem assuntos que são tão profundos que dói na alma, mas você não consegue falar, verbalizar. Então, a escrita ela serve como uma válvula de escape. Então, você com você mesmo, mas quando você coloca no papel, aquilo sai de dentro de você, né? Tira Sim, aquele peso. Então, eu pratico muito também a escrita nesse sentido. Não que só, né? Então, acho é muito uma boa interessante. dica, né? Assim, É, de certa forma, você falando isso ali agora, de certa forma, eu faço muito isso de manhã, aí. porque a gente não, eu não, né? Hoje em dia, com a correria do dia,
com né, a rotina diária e tudo mais, a primeira coisa que eu faço pela manhã é escrever tudo que eu, assim, que eu acho que eu vou dar conta de fazer durante o dia. Entendeu? Pronto. E aí eu deixo de ficar pensando naquilo, aí aquilo não fica martelando na cabeça, porque eu sei que está escritinho ali. Entendeu? Verdade, tirar mais peso né, porque tem que tirar da mente, porque senão a gente tem hora que você parece que não tem mais espaço nem para pensar, né? Dependendo da correria do dia. Olha, eu faço isso, eu nem imaginava que isso seria como uma autoterapia. E você pode, o dia que quiser, só escrever, simplesmente falar, hoje eu não estou bem, eu vou pegar um papel aqui, vou sentar, escreve tudo que vem à sua mente, tudo. E aí você vai tirar né, aquilo ali do que está te perturbando, vai sair, de repente você vai esquecer, nem vai se lembrar daquilo, depois você vai ler, não faz nem sentido aquilo ali, mas não busque sentido também. Tem sentido para você no momento em que você está fazendo, isso é o que importa. Qual é o sentido de eu sentar hoje, nesse momento, e fazer isso? Eu preciso tirar isso de dentro de mim. Eu preciso esvaziar de alguma forma o que está aqui que eu não está dando, não tá dando mais. Então, é nesse sentido a escrita funciona também, Talvez né? no final do dia, quando você lê aquilo, você fala: Nossa, eu estava sofrendo por causa disso, eu estava preocupado por causa disso, já nem é mais uma preocupação, né? Verdade. É exatamente isso. Porque ele tirou da mente, acabou. E você olha para ele e fala, tá bom, então. Era só isso? Não existe mais, né, esse problema na minha mente. Olha aí, que legal, que boa dica. Ana, fala mais um pouquinho pra gente do seu livro. Eu quero que você fale dos segredos do coração. Hum. Ah, você quer, assim, a questão, você fala como é que foi o processo de escrita, como é que a... Se Então, você esse livro, mostra de novo a capa aqui para quem chegou é, agora na a live que escrita, não então, a viu. escrita desse livro, ela foi também, houve muita cura durante o processo de escrita. Tanto, Vivian, que assim, eu hoje, se você perguntar para mim, eu incentivo as pessoas a escreverem coletâneas. Por quê? Porque uma coletânea, essa aqui a gente tem aqui 20, são 26 histórias, porque são 24 autores, mas de duas autoras escreveram dois capítulos. Então, aqui a gente tem 26 histórias reais que uma pessoa que tem um livro desse em mãos, ela pode dar palestras sobre vários temas. Por quê? Porque todos nós somos proprietários do livro. A gente fez o documento de cessão de direitos autorais um para o outro, então todos podemos imprimir, a gente pode usar, a gente só não pode reproduzir a obra sem consentimento um do outro. Mas o que, que acontece? É mais um instrumento de trabalho para quem, por exemplo, lida com o desenvolvimento humano. As pessoas tem pessoas da área de educação dentro do nosso projeto, muitos educadores. Então, ele está sendo usado como uma ferramenta de trabalho mesmo, por muitos dos autores do projeto. Então, tem sempre um sentido quando a gente tem uma ideia que a gente traz ela para fora e torna ela realidade. A Carla, que, por exemplo, aqui entrou aqui agora a Abilis, ela Sim. é a Carla Aguiar. Ela trabalha com musicoterapia, ela é psicopedagoga, então ela tem feito um movimento muito profundo em torno desse livro, porque ela viu o teor do livro, que ele pode ser usado em escolas para trabalhar questões profundas mesmo, porque hoje a gente sabe que está muito complicado, principalmente para os educadores, né? Eu nunca dei aula, não sei como é que é Oi, Carla, boa noite. Eu não sei como Boa é que noite, é Carla. a questão da sala de aula, né? Mas se já, quando os meus filhos eram pequenos, já era difícil, eu imagino hoje, com toda essa revolução que está havendo no mundo, então as pessoas estão cheias de problemas, porque e precisa tocar nas dores da alma. E esse livro ele toca em cada ponto. Então fala sobre rejeição, sobre delinquência infanto-juvenil e por que aconteceu a delinquência. O autor ele relata a própria história e ele fala, ele traça a trajetória dele e depois chega no final ele entende que tudo estava dentro dele, que tudo bem aconteceu, um monte de situações no contexto familiar dele que levou aquela situação dele aos 30 anos, com a vida toda travada, mas aí ele também apontou as soluções que ele encontrou, e ele também tirou o peso da culpa do pai e da mãe, que é o pior é quando a gente passa a vida toda culpando o pai e a mãe, e a gente fica dentro de casa sem fazer nada. Fica aí os pais idosos, oi?
os pais idosos cuidando de filhos que não vão para a vida, porque tem muitas situações hoje. Então, esse livro ele trabalha essas questões. E a gente tem que trabalhar mais na base, né, Vivian? Por exemplo, está lá pais de adolescentes, pais de crianças em fase no ensino fundamental. Então, por que não trazer à tona essas questões e Sim, trabalhá-las hoje e evitar um futuro, uma consequência mais grave no futuro, né? é Então, o verdade. livro ele é um instrumento. Hoje a gente considera que ele pode ser trabalhado, de fato, como uma ferramenta, principalmente dentro de escolas, né? E não foi esse o objetivo da gente. Ele simplesmente saiu, sabe? Era para sair tudo que saiu dentro desse livro. E que bom que a gente pode aprender com a história do outro, né? Assim, quem dera se nós pudéssemos sempre aprender assim, né? É. Com a E história do assim, outro e não sofrendo, né? Então, assim, às vezes o sofrimento do outro, o problema do outro, a superação, né? Ver o outro ressignificar algo de ruim que está acontecendo na vida dele, e a gente poder aprender com isso, né? A gente evita o nosso sofrimento, né? e outra coisa, Vivian, se eu passei pelo processo, o meu filho é engraçado, ele tem 26 anos, ele estuda muito o desenvolvimento humano no sentido de se tornar uma pessoa assertiva na vida, sabe? Ele só consome conteúdo que vai, assim, fazer abrir a mente dele, está nessa fase. E ele fala uma coisa, mãe, se eu posso encurtar o caminho para o outro, mostrar para ele aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi, que ele pode, se ele só não vai aprender se não quiser. Então, assim, se ele tá trabalhando com vendas hoje. Então, assim, ele fala, se eu posso ensinar para o outro a ser vendedor, não, ele não pagar o preço que eu paguei quando eu tive que, com 17 anos, correr atrás, por que que eu não vou fazer? Então, eu acho que o sentido da vida é esse mesmo, né, Vivian? A gente dar ainda mais um livro. Um livro é a melhor ferramenta que tem para a gente fazer esse trabalho. Por exemplo, a minha história que está aqui dentro, que é ressignificada, que fala sobre abandono afetivo, ela pode curar muitas famílias, muitas, né, situações que a pessoa não está enxergando solução. E que eu cheguei aos 50 anos para entender. Então, eu sofri até os 50 anos para entender, e isso buscando conhecimento. Então, quando a gente transforma uma história, quando a gente ressignifica uma história e a gente conta essa história, a gente é um canal para que o outro possa, igual você falou, se curar por meio da nossa história. E a gente encurta o trajeto para o outro, né? Sim, sim, exatamente. Isso é muito bom. Oi, E você tá me elogiando aí, um beijo, viu? tá. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. É, E que bom saber, e é tão bom saber, né, que você pode estar fazendo diferença na vida de alguém, né, Ana? Uhum. E o mais importante, Vivian, não é o livro em si, é depois que você olha e fala assim, nossa, como e assim, eu sempre tive uma coisa, eu sempre pensei, a vida inteira eu pensava, eu queria muito curar as dores do mundo. Não sei se é porque eu sofri muito, eu tinha muita dor muito profunda dentro do meu coração, então eu queria curar a dor do mundo, mas aí eu olhava e falava, como que eu vou fazer isso? É utópico. Aí um dia veio o estalo, tá, o único meio de curar a dor do mundo é pelo amor. Não tem outro. Então, se eu conto uma história aqui, ressignificada, mas eu coloco amor dentro dela, que é o que tem aqui. A gente não só colocou, não só tocou na dor, a gente tocou na dor, trouxe à tona a dor, depois a gente disse, olha, tem solução, e apontou a Sim, solução. Em todos os capítulos a sim, gente aponta soluções, né? Então, assim, por que que a gente aponta soluções? Porque nós passamos pelo processo completo, e a gente só consegue contar uma história que tenha um objetivo de fazer algum tipo de transformação, como é o caso desse livro, se a gente é curado daquela situação que a gente está contando. sim. Porque eu não posso transbordar sangue e ódio e tudo que há de ruim dentro de mim no outro. Isso aí não faz efeito nenhum, pelo contrário, vai abrir um livro cheio de amargura, cheio de dor. Então, E assim, a pessoa que isso está já lendo vai perceber isso, com certeza. esse eu já estou vivendo. O outro que está ali fala, tá, mas isso eu já estou vivendo. O que que aconteceu para eu? O que que vai me interessar ler essa história que está sangrando ainda? Não tem nem como a gente contar, né? Então, mas é gratificante quando a Não, gente
escreve uma história que você fala, tá, essa minha história ela pode inspirar outras pessoas a também buscar a solução para o seu conflito, né? Porque assim, uma Sim, coisa é a gente, exato. é aquela questão, a gente erra, e é humano errar, mas quando a gente continua, fica persistindo no erro, aí já é ignorância, né? Já é falta de querer mesmo mudar, porque se você ficar repetindo o seu erro, para quê? Qual é o significado, né? Se eu já entendi que aquilo está errado, eu vou continuar. Então, Exato, exato. E assim, você tinha essa vontade de curar a dor do mundo? Não, não precisa curar a dor do mundo. Basta, se você curar a dor de uma pessoa, você já está é, fazendo muita diferença para aquela pessoa, para a família dela, para quem está à volta dela. Então, assim, com certeza o seu livro trouxe, talvez, com certeza, muitos ensinamentos, muita cura, né? uhum, Para que seja uma, duas, 10 pessoas, mas todo mundo que está em volta dessa pessoa, né, é de alguma forma impactado. né? A transformação geralmente é percebida mesmo. Tanto que quando a gente se transforma, isso aconteceu comigo, só fica ao nosso lado quem se afina com a gente, porque até as pessoas, elas vão, de alguma forma, saindo da vida da gente. Por quê? Porque a gente já não está mais naquela mesma energia que estava. Se o outro não está, ele não entende a nossa história, o nosso processo, ele não fica. E dentro de casa, a transformação ela é assim extraordinária, porque aqui em casa, na minha casa mesmo, eu posso atestar para você, houve uma mudança assim, eu diria que de 360 graus na minha vida de uns 6, 7 anos para cá. E daqui mesmo, dentro de casa, de uns 5 anos. Então, mas é quando a gente roda mesmo a baiana, literalmente, fala assim, opa, a partir de agora eu vou sacudir, vou jogar fora tudo que é desnecessário. O peso que não está me fazendo, só está me fazendo mal, só está me causando dor, e a gente não se importa com o resultado que vem. Porque quando a gente. O medo nos paralisa, né, Vivian? Mas quando você perde o medo e fala, tá, a partir de agora, sou eu comigo mesma, sou eu diante de mim, sem máscara, sem nada, e aí? Olha no espelho, encara e fala, e agora? É você com você mesmo e pronto. Não tem mais de ficar se escondendo atrás do outro, ou de atribuir a culpa ao outro. Ah, a minha vida é um fracasso, a minha vida está isso, está aquilo, mas é culpa de quem? De A, de B, daquilo. Então, assim, não adianta culpar o pai, a mãe, a primeira, a quinta geração, a futura geração, não vai Não. resolver o problema da gente. É olhar para a gente É e falar, tá, o problema responsável pela sua vida é, agora. e o problema está na gente, não está no outro. Então, porque tá em mim porque eu fui negligente, está em mim porque eu não assumi a responsabilidade que eu deveria, ou porque eu deixei que o outro invadisse ao ponto de tomar a rédea da minha vida. Então, está em mim tanto a responsabilidade de deixar com que aconteça, como de tomar a rédea de volta também. Né? Porque se eu Sim, não tomar, vai ficando, a pessoa vai levando, e o mundo vai engolindo a gente, né? é verdade, Ana. Que legal ouvir isso e saber que mudou. E assim, quando a gente se conheceu, né, quando você contou a sua história para mim e falou do livro, né, eu comentei com você também que eu Uhum. estava com um projeto, né? Também, Foi. e é coisa de escrever, e é o que você acabou de falar agora. A gente só dá para a gente escrever e que essa história faça diferença na vida do outro e possa ajudar outras pessoas depois que essa história está já curada dentro de você, né? É verdade. E você fecha um ciclo, né, Vivian? Porque quando cura, você fecha aquela gaveta, ela não te incomoda mais, porque a gente não tem como se livrar da nossa história. Esse livro, Claro, inclusive, ele fala que eles são experiências de vida transformadas em legado. O que é o legado? É o nosso passado, a nossa história. Até ontem eu tenho um legado, e a partir de hoje eu estou, enquanto eu viver, eu estou construindo esse legado. Então, o que eu escrevi, eu deixei num livro, está aí, vai para a posteridade, está com os filhos, está com quem tiver a oportunidade de ler. Então, esse é o legado. Então, é um não tem legado como que você jogar deixa. fora o nosso legado. Você tem o seu Exato. legado, todos nós temos, então não tem como. Ah, eu vou jogar minha história fora. Não. Para onde eu for, ela vai comigo. Mas ela já E não me incomoda, não dói. Então, né? exato, exato. E essa história faz parte de você. Fez a pessoa que você é hoje, né? Uhum. Se você não tivesse vivido isso, talvez você não estivesse aqui agora.
Verdade, não teria. E outra coisa, qual seria o sentido, né, uma vida vazia? Porque as experiências é que fazem, né? A gente, e outra coisa, a dor é que faz a gente também crescer, faz muito. E uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida também é a tirar proveito de tudo. Tirar proveito, que eu digo assim, olhar o aspecto positivo, até da dor. Porque a dor, ela tem a redenção também, ela redime. Porque muitas vezes eu sempre assim, eu sempre fui muito boa. Isso é uma coisa que eu tenho comigo, eu sou uma pessoa de boa índole, de bom coração, mas eu era soberba. Então, assim, não aceitava ajuda porque eu achava que. Mas era porque, assim, eu tinha vergonha, timidez, mas muitas vezes não é esse o sentimento. É porque a arrogância, a gente às vezes não se reconhece arrogante, mas é arrogância você saber que você precisa de ajuda e o outro te oferece a mão e você não quer, não preciso. E Quer não é dizer, problema nenhum você pedir ajuda. não. Eu Não depois se eu entendi o diminui contrário. tamanho. Aquele que pede ajuda, ele é muito mais forte, Vivian. Aquele que tem a coragem de falar, olha, tô na merda, com licença da palavra, desculpa. Tô ali no meu limite, eu não tô aguentando mais, tô na soleira mesmo, tô prostrada, me ajuda. É essa É, que é onde acho que é aí onde reside a fortaleza realmente da pessoa falar, não dou conta mais, eu preciso de ajuda, eu tô aqui implorando. E eu recebia a mão ali, mas eu não aceitava. Por quê? Vergonha, um monte de coisa, não vou me expor. A partir do momento que eu falei, opa, se eu não falar o que eu estou sentindo, eu vou morrer com isso aqui dentro. Então, no que vai adiantar? Eu prefiro morrer com isso aqui que está aqui dentro ou falar e resolver a questão, né? e se isso te matasse, imagina, as pessoas iam até se assustar, mas ela, para ela estava tudo bem, a gente perguntava, estava tudo jóia, né? A gente ofereceu ajuda, ela falou que não precisava, como assim? Né? Verdade, morreu de quê, né? É, ué, como assim, gente? Já estava ótima, agora há pouco, É verdade. né? Seria a gente, né, fazer piada, mas é assim, aprendi a tirar o lado positivo de tudo, realmente, a dar dor, inclusive, né? Então, porque Sim, depois que, principalmente depois que passa, você olha e fala, era necessário acontecer daquele jeito, por isso, por isso, por isso. A gente mesmo aprende a interpretar o motivo de não ter dado certo ou de ter dado certo de acordo com a nossa vontade também, né? Que tem isso. claro. Porque às vezes não é aquilo, né? Nem é aquilo que deveria E, acontecer, Ana, mas eu a gente aprendi muito isso, viu? A gente não sabe nada, sabe? A gente planeja uma coisa e as coisas acontecem do jeito que, né? Quem acredita em Deus, do jeito que Deus quer, ou do jeito que o sagrado, do jeito que o universo, né? Então, assim, não adianta, né? Você insistir com algo que ali não é o momento para você, não é a hora para você, né? E tirar sim, e eu acho assim que a gente tem que tirar sim, não é proveito, mas ensinamentos e é, aprender assim, caiu, levanta, recomeça. Então tá, não é esse caminho, vamos pro outro. Então tá, aí caí de novo. Não, peraí, peguei o caminho errado, vamos. Então qual é o caminho? Vamos. Qual é o caminho que não vai me deixar cair, né? verdade. E aí você está aprendendo a ficar firme também, porque se você cair uma, duas, três, quatro vezes, você automaticamente você vai aprender qual é o caminho certo. É assim que acontece. Então são aprendizados mesmo, como você falou. Então, A gente vai tirando aprendizado de todas as nossas situações. Então hoje eu não faria nada do que eu fiz atrás, muitas coisas não faria, mas eu também não sabia fazer diferente naquele momento, eu não sabia fazer o que eu sei fazer hoje, então eu não sou a mesma. Não adianta querer voltar atrás no tempo, porque eu não era a você mesma. não Eu parei, tinha o conhecimento, né? Se você para fazer diferente. é verdade. A gente só é capaz de fazer aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente tem capacidade de fazer. Então, o mais é só depois que a gente aprende, né? É verdade, É assim. verdade. É, Ana, assim, eu só tenho que te parabenizar por ter conseguido superar, né, e colocado no papel a sua história Uhum, para que outras pessoas possam ler. Eu li e me impactou, sim. E, claro, e tirei ensinamento com isso, né? Que bom que eu pude tirar uhum. sem passar por isso que você passou.
Assim, é muito bonito isso que você fez. Você está de parabéns e que você faça outros livros. Não fique só nesse, só no Segredos do Coração. Ah, esse eu gosto, é um trabalho, é uma atividade que me dá prazer profundo. Então, assim, é na escrita que realmente eu me encontro, totalmente, sabe, Vivi? E eu gosto muito mais de fazer, de olhar a escrita do outro e transformar para que fique melhor ainda do que escrever a minha própria história, sabe? Não é, eu acho assim, é o que eu mais gosto de fazer e eu, assim, tá aí, né? O que for para ser, eu estou aqui, é aquilo que eu falo, eu estou entregue a, a, a força mesmo do Criador. O que tiver de ser na minha vida, ele está no comando e eu estou aqui à disposição, né, para fazer É, o a meu Ana melhor. ainda está aqui com a gente na live. A Ana trabalha também como revisora, né, de textos, né, Ana? Uhum, Ela também sim. faz isso. E é o trabalho, é assim, a atividade que mais me dá prazer é essa, de revisar um texto, de olhar e falar assim, tá, eu consegui. Tem trabalho que é muito desafiador, mas no final, quando você vê o resultado, aquilo é tão gratificante que você fala, tá, foi desafiador, eu enfrentei, eu fui até o meu limite. Em algumas situações você olha e fala assim, nossa, eu acho que dessa vez eu não vou dar conta, eu vou ter que dizer para a pessoa que não vai dar, mas aí você fala, não, mais um pouco, porque eu vou conseguir entrar nessa história e entender o que, que ele está querendo dizer. Isso é bom demais, é muito gratificante, sabe? E E é, depois de pronto acaba sendo um pedacinho seu ali também, né? com certeza, você olha e vê que você tá, tem uma porção de você que fica, né? Ali dentro também, porque a mão da gente passa pelo texto do outro e deixa a marca, não tem como não deixar, né? É, exatamente. Você está deixando aí um legado, deixando a sua marca com muito amor, né? E que dá para ver Uhum. que você está com muito amor. Verdade. E assim, a gente tem que falar aqui também, né, Vivian, como é que a gente se conheceu, para que o pessoal veja lá no grupo das mulheres Sim, inspiradoras, né? Porque assim, não foi nenhum encontro. Eu diria que assim, a Uiara, né, ela foi garimpando pessoas que mulheres, né? Só mulheres, nosso grupo é só de mulheres, que inspiram outras mulheres. Então, a cada um, para a gente, né, de repente, finalizar daqui a pouco também, que acho que já está chegando na hora, a gente, todos nós inspiramos alguém em algum ponto. Eu, por exemplo, eu inspiro as outras pessoas por meio da escrita, porque esse é o meu dom essencial. Então, cada um de nós inspira o outro de alguma forma. Então, e esse grupo, ele foi muito assim, eu achei maravilhoso. A gente não entende no início, fala, mas por que será que isso está acontecendo? Mas depois que a gente vai numa reunião, a gente entende o motivo de ter sido chamado, né, para estar escolhida. ali junto com aquelas mulheres, né? Para quem não sabe, eu e a Ana fomos escolhidas, né, Uhum, para se encontrar, para formar esse grupo de mulheres inspiradoras. Esse grupo existe até no Instagram, chama Grupo Mulheres Inspiradoras. E uhum, nós participamos de um primeiro evento onde nós fomos, como a Ana disse, garimpadas pela Uiara. uhum, E ela escolheu a dedo, assim, porque quando nós nos juntamos, né, Ana, e que cada uma foi aham, falar de independente de trabalho, independente da pessoa, né, que cada uma falou de si, uhum, do foi. eu, né, do que tinha dentro de cada uma. E aí a gente conseguiu descobrir por que, que a gente estava ali, o porquê de que cada uma estava ali, por que Aham, uma estava esperando a outra, inclusive naquele momento, e por que nós éramos mulheres inspiradoras, né? verdade. Então, cada uma com a sua história, também com o trabalho, mas principalmente com a história de vida que nos traz até o momento de hoje, né? A Ana está aqui hoje, neste momento, por conta da história de vida dela, né? Uhum, Eu estou aqui nesse momento, né? Nesse momento de vida, por conta da minha história, né? Não poderia ter sido diferente. Então, e cada uma que estava ali, né, naquele grupo. E foi muito legal, foi muito foi. emocionante, né, Ana? A gente riu, a gente Uhum, chorou. E foi. eu até convido as mulheres que estão aqui assistindo nossa live, entrem lá no
grupo Mulheres Inspiradoras e se inspirem com as mulheres e se deixem ser inspiradas pelas outras, porque vale muito a pena. Vai, realmente vale. Então, assim, eu só posso agradecer por tudo, sabe, Vivian? Quando eu olho para toda a trajetória, inclusive os desafios pelos quais eu passei, né? Igual eu falei para você, senão não seria quem eu sou. Então, eu agradeço por estar nesse momento aqui também, igual você falou. Se a gente está aqui nesse momento hoje, é graças a quem a gente foi. Então, tem que agradecer por tudo que a gente passou e, né, e colocar a nossa expectativa naquilo que a gente quer realmente realizar. E como o tema da live é sonhos, né? Então, assim, eu quero deixar também para todas vocês. Quem tiver, seja qual for o sonho que você tem no seu coração, persiga. Vai atrás, coloca fé, coloca energia de vida, sabe? Mentaliza, busca, sabe? Já se imagina vivendo esse sonho porque um dia ele realiza, seja ele qual for. Então, assim, eu sou a prova disso, porque teve um momento que eu pensei, não, isso aí nunca vai acontecer, nunca. E, de repente, estou eu aqui, com o sonho realizado e literalmente vivendo o sonho. E E é a não tem parte melhor idade, da vida. né? Não tem idade para isso. Não, tem não. É na hora que desperta, porque a mente ela não envelhece, né, Olivia? A gente pode Né? ter a idade que for, porque se a gente tiver com uma mente ativa, principalmente estimulada, por isso que eu falar mais um pouquinho da importância da leitura e da escrita. Então, eu acho que existem já estudos que falam sobre a importância da leitura, da escrita e da leitura para a pessoa não ter mal de Alzheimer, por exemplo, no futuro, né, quando fica Sim. mais idoso. Então, trabalhar principalmente a leitura, e se puder, a escrita também, porque a escrita ela funciona como autoterapia, igual eu te falei, coloca para fora aquelas emoções que estão doendo dentro da gente, principalmente o que está perturbando a nossa mente, né? Uhum. É verdade, é verdade. E quanto isso é importante, né? Desde criança, desde ou adulto ou criança. Então, a Carla, aquela que entrou mais cedo, ela trabalha com múltiplas. Ela fala que a gente. Não é que ela fala, ela, na profissão dela, ela trabalha muito a questão das múltiplas inteligências. Você que tem filhos pequenos, eu não fiz isso quando os meus eram pequenos, mas você deixar que eles explorem tudo o que ele quer ser artista, deixa ele representar que ele é artista, gosta de pintar, gosta de andar de skate, gosta de jogar de futebol, todas as coisas que a criança gosta de fazer, tem inclinação para a música, deixa ele explorar, porque é aí que ele vai se encontrar. Porque quando ele entender o que ele realmente quer, é quando ele vai poder passar pelas experiências. E é muito importante deixar a criança se expressar livremente, né? Claro, a Sim. gente tem que dar o suporte ali, mas não corre risco nenhum, deixa que a criança extravase tudo aquilo, porque ela está fazendo essa experiência das múltiplas inteligências mesmo, de olhar o que eu gosto. Gosto de escrever? Então escreve. Gosta de pintar? Vai pintar. Então a gente não tolher os nossos filhos, né? Deixar que eles realmente sejam aquilo que eles querem ser naquele momento, com E testem, responsabilidade da e nossa parte. errem, né? E errem, e É testem, verdade. E a e se frustração acham. faz parte. É verdade, é verdade. Eu já até Inclusive, a gente conversei com tem a que se Carla. frustrar. Hã? Eu já conversei com ela uns dias Já? atrás. Pois é, E, interessante. O trabalho que ela faz é muito interessante. Ela trabalha com crianças, principalmente, né? Então, para despertar, ela trabalha com a musicoterapia também, que é um tipo de terapia por meio da música. Então, a gente tem que dar vazão a tudo que a gente tem de talento dentro da gente, né, Vivian? Porque não adianta ficar com os talentos enterrados. A gente tem para colocá-los em prática, né? é verdade, é verdade. E isso tem que começar cedo, né? Desde cedo, para que a gente se torne adultos livres e que a cabeça, a gente por dentro saiba que a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente pode, né? É verdade. Se você trabalha isso hoje nos seus filhos, você tá criando um futuro adulto saudável. Então, quando seu filho chegar à fase adulta, você não vai ter decepção com ele, não vai te dar problema, por quê? Porque ele vai se afirmar diante do mundo. Por quê? Porque ele teve a base, ele teve um pai, uma mãe, uma estrutura que permitiu que ele se expressasse. E aí aí quando chegou na fase de se autoafirmar, ele sabia exatamente quem ele é, já sabe quem exatamente é, né?
Oi, Aline, boa noite, conseguiu entrar. Boa noite. E deixa eu te falar, Ana, fala aqui pro pessoal que ainda está na live, como é que o pessoal pode adquirir o livro Segredos do Coração. Vamos Ah, fazer a pela parte do minha. merchan aqui. Hã? Vamos. Então, lá no meu perfil, Ana de Goia, você pode ir no meu Linktree. Lá você acha como você adquire o livro, né? E eu posso também, terminando aqui, eu faço uma postagem com a capa e coloco os links lá também, para Eu quem vou quiser. colocar aqui na legenda Ah, da nossa live tá. o link para quem Uhum. quiser. É, né? Eu já tenho e eu coloco aqui e Tem. tudo mais. Pode. Pode comprar diretamente com a Ana, né, Uhum. Ana? Quem é de Brasília. Pode. Quem não é, dá para comprar pela internet. Eu mando pelo correio. Todo dia que tem pedido, eu vou no correio. A gente vai no correio e despacha. Isso aí é um prazer. Então, Se pronto, você, aí, quem, pode falar né? diretamente com a Ana, que ela despacha e Com leiam, certeza. gente, porque o livro vai fazer diferença. Ó, a Aline já falou que quer o dela. Aline, eu recomendo, viu? Então, a gente vai colocar, né, Vivian, os links. Aí quem quiser é só Vamos. me procurar. Ah, a É, Mariana também quer, a minha amiga. Vou falar com a Mari. isso, vai estar aqui assim que a gente terminar a live, eu vou baixar a live lá no Instagram, ela vai ficar lá. Para quem não pôde ver até o fim, ou quem chegou agora, quiser ver o começo da nossa conversa, né? Quem quiser depois compartilhar com outras pessoas que não puderam estar, né? A live vai ficar lá no meu Instagram e, e eu vou colocar os links, né, de como comprar o livro da Uhum. Ana, né? E depois também vai estar no YouTube, no canal que chama Vivi Tal. Tá bom, tá ótimo, né? Tá bom, Ana? Uhum. Ana, muito obrigada pelo Tá? seu tempo, por essa hora, para você, né, você falar um pouquinho de você, falar um pouquinho desse caminho que você percorreu para chegar até Uhum. aqui. Parabéns. Mas eu que agradeço, sabe, Vivian? Porque, assim, foi uma grata surpresa conhecer você também, né? Porque é aquilo que eu te falei, a gente sempre se junta com aqueles que têm alguma coisa a acrescentar na vida da gente, né? Então, o que falta num, o outro completa. Então, o meu dom é para uma coisa, você já tem o dom para outro tipo de atividade, né? Então, a gente se junta justamente porque um complementa o outro. Eu só agradeço por ter te conhecido também, por te conhecer, por poder conviver com você, né? É muito Ah, bom, né? Só agora é agradeço, para né? sempre. É, acabou. Estamos unidas Viu? para sempre. Agora é para sempre, Ana, tá? E o que precisar de mim, obrigada mesmo, Uhum. obrigada por ser essa fonte de inspiração. Quando eu te conheci, até comentei com você que eu tinha acabado de receber um convite, né, para Foi. participar de uma autoria de um livro. Então, assim, foi na mesma semana. Então, assim, como é que fala? Foi muito providencial também. Ouvir essa Uhum. história, saber que o projeto pode ser feito sim e que vale a pena sim e que faz Vai. diferença porque se você, né, se em algum momento eu tive dúvida, será que eu deveria escrever a minha história? Será que eu deveria expor? Será que eu deveria reviver? Porque na hora que você está escrevendo, você acaba revivendo também, né, aquela dor, né, aquilo que te feriu no passado. Será que vale a pena eu fazer isso? E quando eu te conheci, eu falei, caramba, vale, vou fazer. Entendeu? E Que se por bom. um momento passou a dúvida na minha cabeça se eu deveria ou não fazer, quando a gente conversou naquele dia à tarde, eu tive Uhum. certeza de que eu deveria sim fazer. E foi muito bom. Muito obrigada também. Ah, obrigada, eu que agradeço, sabe? Então, que bom. A gente vai esperar você escrever para a gente poder ler também as histórias, né? É bom demais a gente participar da vida do outro efetivamente, né? Eu gosto muito. Então, assim, Sim. sempre que um amigo meu vai fazer um lançamento, principalmente de um livro, eu faço questão de ir, porque eu sei o quanto é
é gratificante a gente chegar, passar por todo o processo e chegar lá e falar assim, tá pronto, consegui, venci, né? E se você precisar de mim também, você pode contar, você sabe, Eu inclusive sei, onde eu moro, você eu sabe onde eu sei, moro. Pode vir aqui, eu sei, qualquer coisa eu grito, eu bato aí, tá bom, tá? viu? Então, muito obrigada, viu, Vivi? Ana, obrigada por essa live, obrigada a todos que puderam estar conosco aqui, quem está aqui até o finalzinho, quem chegou e ficou, quem teve que não pôde ficar, mas a gente agradece também. Muito obrigada, Ana, muito obrigada mais uma vez. Parabéns, tá? Eu que agradeço, né? E que você tenha sempre muita força daqui para frente, para que não, esse não seja o único projeto, o único livro, que venham outros aí para nos inspirar, viu? Tomara. Estamos aí, né? Só aparecer a oportunidade a gente faz. É o que eu gosto de fazer, então é só me procurar. Quem tiver, inclusive, quem tiver interesse em escrever um livro, pode me procurar também. Se for né, nesse formato de coletânea, que é esse livro aqui, principalmente, que é o que a gente tem experiência para fazer. Então, a gente entrega o projeto do zero ao livro na mão da pessoa, Aí, né? tá vendo? Quem quiser, quem tiver esse sonho, pode procurar a Ana. Ana de Pode. Goia, o Instagram É. dela, que também vai estar aqui no link da live quando acabar. Uhum. Então tá, era isso, né? Era isso. Fica Muito com Deus, tá? obrigada. Uma boa noite para você, uma ótima semana para todo mundo, para você, Ana. Beijo na família, viu? Obrigada, dá um beijo nos seus lindos aí, tá? Que Deus Hoje abençoe nós você tivemos e sua participação família. especial do Henrique, eu não consegui. O Ah, pai não. não conseguiu segurá-lo lá embaixo o tempo Oh, meu todo. Deus. Ah, então vai lá pelo menos ficar um pouquinho com ele, né? Vou lá, tá Então, bom? Você também, muito gente. Obrigada. obrigada. Boa noite. Obrigada, Ana, mais uma vez. Eu Uma que boa noite. agradeço, Vivi. Fica com Deus. Tchau, Amém. Felipe. É o Felipe. Tchau.